Olá, pois é, estou aqui de novo, né, hoje para conversar um pouquinho sobre a importância dos determinantes sociais da saúde, né? Penso que a própria nomenclatura já diz muita coisa, não é? Mas é preciso saber qual é o peso disso, não é? Especialmente no mundo de hoje. Houve um tempo em que se pensava que a saúde era sempre o produto, né, da interação entre um agente e um hospedeiro, né, e um meio de transmissão, muito na perspectiva da existência de um vetor ou de uma causa única, biológica. Na evolução da compreensão humana da saúde, foram se agregando outros elementos importantes, não é? E hoje não se discute mais a importância que tem fatores sociais, como, por exemplo, emprego, nível de educação, habitação, a própria cultura das pessoas, o modo de ver a vida, o modo de viver, a alimentação, e uma série de elementos que compõem esse grande leque chamado de determinantes sociais da saúde. Isso tem uma importância tão grande que, do ponto de vista prático, e eu não quero aqui teorizar, vocês têm as fontes para buscarem mais informações sobre isso. O meu objetivo aqui é trazer mais uma abordagem de ordem prática. Voltemos nossos olhos, por exemplo, para o que aconteceu na pandemia nos Estados Unidos da América. Um país rico, mas marcado por desigualdades, e sobretudo sociais e econômicas, muito profundas, não é? Qual é o perfil das pessoas que mais morreram, mais foram acometidas e morreram nos Estados Unidos? Os afrodescendentes, não é? Os latinos. E por que disso? Porque, em geral, tinham comorbidades. E por que tinham comorbidades? Algumas de natureza genética, né, como hipertensão arterial, que nós sabemos que é mais prevalente nos de raça negra, mas, sobretudo, porque estavam submetidos a condições dos determinantes sociais da saúde que os colocavam numa posição de maior vulnerabilidade. Então, um percentual expressivo de pessoas com sobrepeso e muitos com obesidade, decorrentes da má alimentação, né, do consumo exagerado de ultraprocessados, por exemplo, né, de dietas muito ricas em carboidratos, em gorduras e em sal. E com isso, as pessoas que tinham essas comorbidades foram duramente atingidas pela pandemia da Covid-19. Né? Então, isso é um exemplo muito concreto de como é que os determinantes sociais da saúde impactam fortemente sobre as populações e tornam algumas camadas dessas populações mais vulneráveis às doenças. Né? Aqui no Brasil, nós também vemos isso e não precisamos da Covid-19 para fazer essa análise, não é? As populações marginalizadas, especialmente as populações periféricas, de favelas, né, que moram em condições muito precárias, muitas vezes não têm acesso à água tratada, a esgotamento sanitário, a uma alimentação adequada, são também mais expostas, né? E são populações, eu nem diria vulneráveis, são populações vulneradas, porque elas estão absolutamente expostas a uma maior agressividade desses fatores. Vou dar um outro exemplo, lembrando da Covid-19. No chamado gabinete de crises que se instalou no Ministério da Saúde, logo no início da pandemia, e eu participei lá de algumas reuniões representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nós discutimos, por exemplo, a realidade das favelas das grandes metrópoles, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, né? Quando dávamos uma orientação de que era necessário lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel. Mas como dizer isso para uma população que nem água todos os dias tem? Quanto mais sabão e muito menos álcool gel. Então vejam a importância de você poder enxergar a população nas diferenças, nas desigualdades que elas apresentam, né? E hoje não há nenhuma dúvida, em nenhum lugar do mundo,
que o grande problema a ser enfrentado é o problema da desigualdade, né? E dentro das desigualdades, as chamadas iniquidades, que por conceito, né, são as desigualdades injustas, intoleráveis, inaceitáveis, que devem ser combatidas continuamente. Então hoje, o campo da saúde coletiva, o campo do direito sanitário, né, essas duas áreas precisam preocupar-se fundamentalmente nos mecanismos de combate às desigualdades, porque são elas as principais indutoras do adoecimento, né? São as parceiras do adoecimento. E essa questão de desigualdades sociais e de determinantes sociais da saúde precisam estar sempre presentes na nossa cabeça para planejar ações, para executar ações e para promover equidade, ou seja, tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. O que é isso? Dar mais a quem mais precisa. Dar mais atenção, colocar mais recursos, colocar mais pessoal, colocar mais esforço para tirar as pessoas daquela condição de carência e elevá-las a um patamar de dignidade.